O altar estava pronto, as flores estavam no lugar. A música tocava suavemente. Os convidados aguardavam em silêncio respeitoso. Mas o coração do barão Rafael de Alcântara sabia. Ela não viria. Ele estava ali, de pé, vestindo o mesmo terno que havia usado anos antes, no casamento que terminara em luto. Viúvo desde jovem, Rafael aprendera a viver com ausência. Ainda assim, aquela espera doía de um jeito diferente. Clara Avelar prometera chegar. Não era uma Rafael mulher de lembrava-se do primeiro encontro. O olhar dela sempre distante, como quem carrega um passado que ainda sangra. Clara nunca falou muito sobre si. Apenas dizia que aprendera cedo a não confiar no amor. E mesmo assim, aceitara se casar. Os minutos passaram, os cochichos começaram. A mãe de Clara segurava o lenço com força demais. Então, alguém entrou correndo pela lateral da igreja e sussurrou algo no ouvido do padre. O padre fechou os olhos. Rafael não precisou ouvir. Ela tinha ido embora, sem bilhete, sem despedida, sem explicação. O barão sentiu o velho vazio voltar, aquele mesmo que conhecera no dia em que enterrara a primeira esposa. Mas desta vez, não havia morte, havia fuga, e isso doía mais. Ele virou-se lentamente, caminhou pelo corredor central sob os olhares curiosos e saiu da igreja sem dizer uma palavra. Do lado de fora, o céu estava nublado, como se compartilhasse sua confusão. Para onde ela foi? Perguntou Rafael a um dos empregados. O homem hesitou. Senhor, ela seguiu para o campo. Disse que precisava ficar sozinha. Chorava muito. Rafael fechou os olhos. Ele sabia aquele tipo de choro. Era o choro de quem ama, mas não acredita que merece ser amado. Sem avisar ninguém, montou no cavalo e partiu. O caminho até o campo era longo, silencioso, cercado por árvores e lembranças. Enquanto cavalgava, Rafael recordava-se de cada pequeno gesto de Clara, a forma como desviava o olhar quando falavam de futuro, como se assustava quando ele dizia para sempre. Ela não fugira por falta de amor, fugira por medo. Quando avistou a pequena casa abandonada perto do rio, sentiu o coração apertar. Clara estava sentada na varanda, ainda vestida de noiva, o vestido sujo de terra, o rosto marcado por lágrimas. Ela não se levantou ao vê-lo. O senhor não devia ter vindo, disse com a voz quebrada. Rafael desmontou devagar. Eu vim porque sabia que você estaria aqui, respondeu. Ela riu sem humor. Sempre tão seguro de si. Não, disse ele aproximando-se. Apenas seguro do que sinto. Clara finalmente o encarou. Seus olhos estavam cheios de dor. Eu não posso me casar com o senhor. Eu sei, ela se surpreendeu. Sabe? Porque você não fugiu de mim, disse Rafael. Fugiu do que acredita que vai perder. O silêncio caiu entre eles. Eu já amei uma vez, sussurrou Clara. E fui abandonada quando mais precisei. Aprendi que o amor sempre vai embora. Rafael respirou fundo. E eu já amei e fiquei, disse ele. Mesmo depois da morte, ela sentiu o coração tremer. Eu não queria machucá-lo. Já machucou, respondeu ele com doçura, mas também me deu a chance de fazer algo diferente. Clara chorou. O quê? Rafael estendeu a mão. Te amar sem te prender. Te escolher mesmo quando você foge, se for preciso. Ela olhou para a mão dele, como se aquele gesto fosse mais assustador que o altar. E se eu nunca voltar? Rafael sorriu com tristeza. Então terei feito a coisa certa, amar sem exigir. Clara segurou a mão dele, e naquele instante, algo mudou. Ela não voltou para a igreja, mas também não estava mais sozinha. O barão não a seguira por orgulho, seguiu porque o amor verdadeiro não desiste no primeiro abandono. A casa simples à beira do campo parecia suspensa no tempo. O vento balançava as cortinas finas e o rio ao fundo corria em silêncio, como se respeitasse a dor que ocupava aquele espaço. Clara permaneceu sentada na varanda por longos minutos após segurar a mão de Rafael.
Nenhum dos dois falou. Havia palavras demais presas na garganta e sentimentos ainda maiores. Rafael foi o primeiro a soltar a mão, não por rejeição, mas por respeito. Ele entrou na casa devagar, observando o ambiente humilde. Um cômodo pequeno, uma mesa antiga, 2 cadeiras, uma janela estreita. Nada ali combinava com a grandiosidade da cerimônia abandonada. E ainda assim, tudo fazia sentido. "Pode entrar", disse Clara finalmente com a voz baixa. "A casa não é minha, mas me abriga." Rafael assentiu. "Às vezes é tudo o que precisamos." Ela fechou a porta atrás dele e apoiou as costas na madeira, como se o corpo não sustentasse mais o peso do dia. O vestido de noiva, antes símbolo de promessa, agora parecia apenas um lembrete cruel de suas inseguranças. "Você não me deve explicações", disse Rafael com suavidade. "Mas se quiser falar, eu fico." Clara caminhou até a mesa e sentou-se lentamente. "Eu pensei que, se fugisse, tudo ficaria mais fácil", confessou. Mas a dor me seguiu. Rafael sentou-se à frente dela. "A dor sempre segue quando não é escutada." Ela sorriu de lado, triste. "Eu cresci vendo minha mãe esperar por um amor que nunca voltou. Meu pai partiu quando eu ainda acreditava em promessas." Respirou fundo. "Quando você me pediu em casamento, eu quis acreditar, mas o medo gritava mais alto." "Medo de quê?" perguntou Rafael com cuidado. "De depender, de confiar, de ser deixada outra vez." O silêncio se espalhou entre eles, mas não era desconfortável, era honesto. "Eu também tive medo", confessou Rafael. "Quando perdi minha esposa, achei que nunca mais conseguiria amar. Vivi anos acreditando que sentimentos eram fraquezas." Clara levantou o olhar. "E o que mudou?" Rafael respirou fundo. "Você não me pediu para esquecer o passado. Nunca tentou ocupar o lugar de ninguém. Apenas esteve ali, com suas próprias dores." Ele sorriu levemente. "Isso me ensinou que amar não é substituir, é somar." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Eu não sou forte como você pensa." "Eu não preciso que seja forte", respondeu ele. "Preciso que seja verdadeira." Ela levou a mão ao peito. "E se eu falhar?" sussurrou. "E se um dia o medo voltar?" Rafael levantou-se lentamente e ficou diante dela. "Então eu fico", disse ele, "como fiquei hoje." Clara chorou. Não de desespero, mas de alívio. "Ninguém nunca ficou", disse ela. Rafael tocou o rosto dela com delicadeza, sem invadir. "Eu não vim te buscar para o altar. Vim te buscar para você mesma." Ela fechou os olhos. O toque era leve, respeitoso, diferente de tudo que já sentira. Não havia cobrança, não havia pressa. "O senhor ainda quer se casar comigo?" perguntou com a voz trêmula. Rafael sorriu com ternura. "Quero caminhar com você. Se isso nos levar ao casamento, será consequência, não condição." Clara abriu os olhos, surpresa. "Você não está com raiva?" "Estou triste", respondeu ele. "Mas não com você. Estou triste por tudo que te ensinaram a temer." Ela se levantou e deu alguns passos até a janela. "Quando fugi, achei que estaria te poupando." "Me poupando do quê?" "De mim." Rafael aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. "Clara, não existe amor sem risco, mas existe algo pior. Viver sem tentar." Ela virou-se lentamente. "Você me ama?" A pergunta pairou no ar como algo sagrado. Rafael não respondeu de imediato. Aproximou-se mais um pouco. "Eu amo quem você é", disse ele. "E amo quem você ainda está se tornando. Não preciso que seja perfeita, só preciso que não fuja quando o amor bater a porta." Ela respirou fundo, sentindo algo dentro de si se reorganizar. "Eu não sei se consigo voltar hoje", confessou. "Ainda não." "Então não volte", respondeu ele. "O amor não se mede por datas." Clara sorriu entre lágrimas. "Você não se parece com nenhum homem que conheci. Nem você com nenhuma mulher que eu amei", respondeu Rafael. Eles ficaram ali,
observando o campo pela janela, lado a lado, sem se tocar. E ainda assim, mais próximos do que jamais estiveram. Fique esta noite, disse Clara de repente. Não comigo, mas aqui. Tenho medo de ficar sozinha. Rafael assentiu. Eu fico. A noite caiu lentamente. Rafael acendeu a lareira. Clara trocou o vestido por roupas simples. Quando voltou, parecia mais leve, mais ela. Sentaram-se à mesa, dividiram uma refeição simples, riram de pequenas coisas. Pela primeira vez, Clara sentiu que não precisava se esconder. Mais tarde, quando o silêncio voltou, ela falou. Talvez o amor não tenha me assustado. Talvez eu tenha me assustado comigo mesma. Rafael a encarou com carinho. Amar é isso. Encontrar coragem onde só havia medo. Ela sorriu. Você vai embora amanhã? Só se você pedir, respondeu ele. Clara respirou fundo. Então fique. E naquela noite não houve promessas. Não houve juras eternas. Houve algo mais raro. Presença. O barão não a seguira para cobrar um sim. Seguiu, porque entendeu que o amor verdadeiro não exige, acolhe. A manhã nasceu silenciosa no campo. A luz entrou pela janela com delicadeza, tocando o chão de madeira e desenhando sombras suaves nas paredes simples da casa. Clara acordou devagar, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar a paz frágil que se instalara ali durante a noite. Por alguns segundos, esqueceu tudo. Depois, lembrou-se. O altar, a fuga, Rafael. Virou o rosto e o viu sentado à mesa de costas, preparando o café com gestos tranquilos. A cena era simples, quase comum, e ainda assim provocou nela uma emoção inesperada. Ninguém nunca ficara. Ninguém nunca transformara o abandono em cuidado. Ela levantou-se com cautela. Bom dia, disse com a voz ainda sonolenta. Rafael virou-se e sorriu. Aquele sorriso sereno que nunca a pressionava. Dormiu bem? Clara assentiu. Faz tempo que não durmo sem sonhar com despedidas. Ele se aproximou e colocou uma xícara à mesa. Talvez seu coração esteja aprendendo algo novo. Ela segurou a xícara com as duas mãos. Talvez esteja aprendendo a não correr. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de coisas não ditas. Clara sentia que aquele dia traria algo diferente. Não sabia o quê, apenas sentia. O pressentimento se confirmou quando ouviram o som de cascos se aproximando. Clara enrijeceu imediatamente. Ninguém sabe que estou aqui, murmurou. Rafael caminhou até a porta e observou pela fresta. Não parecem homens do campo, disse ele. É uma carruagem. O coração de Clara acelerou. É minha mãe. Rafael voltou-se para ela. Quer que eu vá embora? Clara hesitou. O medo veio como uma onda antiga, quase automática, mas algo dentro dela se manteve firme. Não, disse, com mais convicção do que esperava. Fique. A porta foi aberta antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Helena Avelar, uma mulher elegante, de postura rígida e olhar cansado, entrou no pequeno espaço com passos contidos. Então é aqui que você se escondeu, disse, sem elevar a voz. Clara sentiu o peso daquela frase. Eu não me escondi, respondeu. Eu precisei respirar. Helena observou o ambiente, depois fixou o olhar em Rafael. Imagino que seja o barão. Rafael inclinou a cabeça em sinal de respeito. Sou eu, senhora. O silêncio caiu entre os três. Clara, disse Helena por fim, você causou um escândalo. Clara respirou fundo. Eu causei uma pausa. A mãe a encarou surpresa. Pausas não existem quando se foge de um altar. Existem quando se foge de si mesma, respondeu Clara. Helena desviou o olhar por um instante. Você não entende o que fez. Entendo, respondeu Clara. Pela primeira vez, entendo. Rafael permaneceu em silêncio, respeitando aquele confronto que precisava acontecer. O barão é um bom homem, disse Helena. Um homem que qualquer mulher desejaria. Eu sei, respondeu Clara, olhando para Rafael.
Foi exatamente por isso que tive medo. Helena franziu o senho. Medo de quê? Clara sentiu o nó na garganta. De ser feliz e perder tudo outra vez. A mãe suspirou profundamente e sentou-se. Você sempre foi assim, disse ela. Sempre fugindo antes que algo pudesse te machucar. Não, respondeu Clara. Eu fugi porque aprendi isso com você. O silêncio se tornou pesado. Eu te vi sobreviver a um casamento vazio, continuou Clara. Vi você permanecer onde não havia amor. Achei que isso fosse maturidade, mas era apenas resignação. Helena fechou os olhos. Eu fiquei porque não tinha escolha. Tinha, respondeu Clara com doçura. Sempre teve. Rafael observava com atenção. Percebia que aquele momento não era apenas sobre Clara, mas sobre gerações de silêncios. O barão não merece isso, disse Helena, com a voz mais baixa. Clara segurou a mão de Rafael. Ele não está aqui por obrigação, disse ela. Está porque escolheu ficar. Helena encarou os dois por longos segundos. E você, barão? Perguntou ela. Ainda deseja se casar com minha filha depois de tudo? Rafael respondeu sem hesitar. Desejo caminhar com ela. O resto, o tempo decide. Helena engoliu em seco. Você é diferente. Porque eu não amo para possuir, respondeu ele. Amo para permanecer. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Helena levantou-se lentamente. Volte para casa quando estiver pronta, disse a filha. Não para o casamento, para você. E saiu. O silêncio que ficou não era mais pesado. Era libertador. Clara respirou fundo, sentindo o corpo tremer. Eu enfrentei o que mais me assustava, disse ela. Rafael aproximou-se e ficou. Ela o encarou. Você ainda está aqui. Eu disse que ficaria. Clara sorriu entre lágrimas. Talvez o amor não seja sobre não ter medo, disse ela, mas sobre não fugir dele, completou Rafael. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Não foi um abraço desesperado. Foi calmo, inteiro, presente. Pela primeira vez, Clara não se sentiu pequena dentro de um gesto de afeto. Sentiu-se segura. E naquele instante, soube. Não precisava mais fugir. O dia avançou com uma calma que Clara não conhecia havia muito tempo. A casa simples à beira do campo parecia respirar junto com ela, como se cada parede acolhesse o que não fora dito. O confronto com a mãe ainda ecoava em seu peito, mas pela primeira vez não doía, esclarecia. Rafael permanecia sentado no banco de madeira do lado de fora, observando o horizonte. Havia algo de sereno em sua postura, como quem aprendeu a esperar sem ansiedade. Clara se aproximou devagar e sentou-se ao seu lado. Não disse nada, não precisava. Você foi corajosa, disse ele por fim. Clara respirou fundo. Eu nunca me senti corajosa, respondeu, só cansada de fugir. Rafael virou-se para ela. Às vezes, coragem é ficar quando tudo pede para ir. Ela sorriu de leve. O vento balançava as árvores e o som do rio parecia acompanhar a conversa com paciência. Minha mãe sempre acreditou que amor fosse resistência, disse Clara. Ficar mesmo quando machuca, aguentar, silenciar. E você? Perguntou Rafael. Eu comecei a acreditar que amor fosse abandono, respondeu ela. Ir embora antes que doesse mais. Rafael assentiu lentamente. Talvez o amor seja outra coisa, disse. Talvez seja cuidado, presença, tempo. Clara olhou para ele, sentindo algo aquecer por dentro. Eu tenho medo de não saber amar direito. Não existe um jeito certo, respondeu ele. Existe o jeito honesto. Ela baixou o olhar. E se eu não conseguir te dar tudo o que você merece? Rafael tocou sua mão com suavidade, sem segurar. Eu não preciso de tudo, disse. Preciso do que é verdadeiro. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela frase. Ninguém nunca lhe pedira verdade, em vez de perfeição. Quando eu fugi do altar, disse ela, achei que estava te poupando de mim. Abriu os olhos. Mas talvez eu estivesse me poupando de amar. Rafael respirou fundo.
Eu não te segui por orgulho, disse, nem para te convencer. Te segui porque vi em você alguém que ama, mesmo com medo. Ela sentiu lágrimas surgirem, silenciosas. Eu sempre acreditei que o amor precisava ser provado, confessou, que precisava de gestos grandiosos, promessas eternas. Rafael sorriu com ternura. O amor que sobrevive é o que não exige provas diárias, disse. É o que se mostra nos dias comuns. Clara pensou nisso enquanto observava a paisagem simples ao redor. Aquela casa, aquele campo, aquele silêncio. Tudo parecia mais verdadeiro do que qualquer salão decorado. Você ainda pensa no casamento? Perguntou ela com cautela. Rafael demorou a responder. Penso em você, disse. No casamento, só se fizer sentido para nós dois. Não como concerto, como escolha. Clara sentiu o coração acelerar, mas não de medo, de reconhecimento. Eu nunca tive escolha antes, disse ela. Sempre me adaptei ao que esperavam. Então escolha agora, respondeu ele. Mesmo que a escolha seja ir devagar. Ela sorriu. Eu quero ficar, disse. Não porque tenho certeza de tudo, mas porque não quero mais fugir. Rafael a encarou longamente, como se guardasse aquele momento dentro de si. Então vamos ficar, disse, um dia de cada vez. O entardecer trouxe tons dourados ao campo. Eles caminharam juntos até o rio, conversaram sobre coisas simples, riram de pequenas memórias. Clara percebeu algo novo. O amor podia ser leve, sem ser raso. Quando voltaram à casa, o céu já escurecia. Rafael acendeu uma pequena lamparina. Clara sentou-se à mesa, observando-o com uma calma desconhecida. Você vai embora amanhã? Perguntou ela. Rafael aproximou-se, apoiando as mãos na mesa. Só se você quiser, ela respirou fundo. Fique mais um pouco, disse. Não para me proteger, para me acompanhar. Rafael assentiu. Eu fico. O silêncio que se seguiu era confortável. Não havia pressa, não havia expectativa irreal. Apenas a sensação de que algo estava sendo construído com cuidado. Antes de se recolherem, Clara falou quase num sussurro. Eu não prometo nunca ter medo. Rafael sorriu. Eu prometo não ir embora quando ele aparecer. Ela o encarou, sentindo o coração aquecer. Naquela noite, Clara entendeu algo essencial. O amor verdadeiro não pede provas, não exige certezas absolutas, não prende, permanece. E pela primeira vez, ela adormeceu sem pensar em partidas. A manhã chegou envolta em uma luz suave, quase tímida, como se respeitasse o que estava sendo construído dentro daquela pequena casa. Clara acordou antes de Rafael. Ficou deitada por alguns instantes, observando o teto simples, ouvindo o som distante do rio e sentindo algo novo. Tranquilidade. Não era euforia, não era certeza absoluta, era paz. Ela se levantou devagar e foi até a janela. O campo estava banhado pelo sol fraco da manhã, e o vento balançava a grama como se tudo respirasse em uníssono. Pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentiu vontade de fugir daquele cenário. Rafael surgiu atrás dela pouco depois, em silêncio. Bom dia, disse ele com a voz baixa. Clara virou-se e sorriu. Bom dia. Houve um breve constrangimento, não de distância, mas de novidade. Estavam aprendendo a existir juntos sem roteiro, sem promessa formal, sem máscaras. Dormiu bem? Perguntou ele. Dormi, respondeu Clara, e acordei sem medo. Rafael a observou por um instante mais longo. Isso é raro, disse. Guarde. Ela assentiu. Prepararam o café juntos. Pequenos gestos, simples demais para serem notados por quem busca grandiosidade, mas imensos para quem aprendera a sobreviver sem afeto contínuo. Clara percebeu como Rafael respeitava seus silêncios, como não preenchia cada pausa com palavras desnecessárias. Eu pensei muito essa noite, disse ela enquanto colocava a mesa. Sobre o quê? Perguntou ele. Sobre nós. Rafael não demonstrou ansiedade. Apenas ouviu.
Eu percebi que sempre associei compromisso à perda, continuou Clara. Como se escolher alguém significasse deixar de ser eu. E o que percebe agora? Perguntou ele com cuidado. Clara respirou fundo. Que talvez escolher alguém seja, pela primeira vez, escolher a mim também. Rafael sorriu, tocado. E isso muda tudo. Depois do café, caminharam até o rio. O dia estava mais claro e Clara sentia que algo se aproximava. Não como ameaça, mas como decisão. Sentaram-se na margem, os pés quase tocando a água. Rafael, começou ela, eu sei que fugi do altar. Sei que expus você ao julgamento, à curiosidade, ao constrangimento. Ele a interrompeu com um gesto suave. Eu sobrevivi, disse. O que importa agora é o que fazemos com o que restou. Ela assentiu, emocionada. O que restou sou eu, disse ela. E o que estou disposta a construir. Rafael virou-se para ela, sério e sereno ao mesmo tempo. Eu não quero que você volte por culpa, disse ele. Nem por pressão, nem por medo de perder. Eu sei, respondeu Clara. E é exatamente por isso que preciso falar. Ela respirou fundo, como quem se lança. Eu não sei amar sem hesitar, não sei prometer sem pensar no pior. Mas ela o encarou. Eu quero aprender. Com você, Rafael sentiu o peito apertar. Amar comigo não será perfeito, disse ele. Haverá dias silenciosos, haverá lembranças que voltam, haverá medos. Eu sei, respondeu Clara, mas também haverá escolha. Ele assentiu. Todos os dias. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi confirmação. Mais tarde, uma carruagem passou ao longe. Clara observou, sentindo o passado se aproximar. Sabia que, em algum momento, teria que voltar à cidade, enfrentar olhares, perguntas, julgamentos. Eles vão falar, disse ela. Sempre falam, respondeu Rafael. A diferença é o quanto isso nos governa. Clara suspirou. Eu não quero mais viver com base no que esperam de mim. Então não viva, disse ele. Viva com base no que sente. Ela o encarou com intensidade. Você ainda quer se casar comigo? Rafael demorou alguns segundos, não por dúvida, mas por honestidade. Quero dividir a vida com você, respondeu. Se o casamento for um símbolo disso, sim, mas só quando for leve. Clara sentiu lágrimas escorrerem. Eu quero voltar, disse ela. Não para o altar, ainda. Quero voltar para encarar o que deixei. Para não fugir de novo. Rafael segurou a mão dela com firmeza tranquila. Eu vou com você. Ela sorriu emocionada. Não para me salvar, completou ela. Para caminhar ao meu lado, sempre, respondeu ele. No fim da tarde, arrumaram poucas coisas. A casa simples cumprira seu papel. Acolher, silenciar, curar. Ao se despedir daquele lugar, Clara percebeu que não o deixava por medo, mas por escolha. Antes de partir, parou na porta e olhou para Rafael. Se eu hesitar de novo, começou. Eu espero, respondeu ele sem hesitar. Ela sorriu, chorando. Isso é amor? Rafael aproximou-se e tocou sua testa com a dele. Isso é coragem compartilhada. Eles partiram juntos, não para um final feliz imediato, não para uma promessa perfeita, mas para algo mais verdadeiro. Um amor que não corre, que não força, que não abandona. E pela primeira vez, Clara sabia. Não estava voltando por obrigação, mas porque escolhera amar. O caminho de volta parecia diferente. Não porque a estrada tivesse mudado, mas porque Clara já não era a mesma. Sentada ao lado de Rafael na carruagem, ela observava o campo ficando para trás com um misto de nostalgia e coragem. Não havia mais aquela urgência de desaparecer. Havia sim um nó no estômago, o tipo de nó que nasce quando se escolhe enfrentar. Rafael mantinha o olhar atento à frente, mas sua presença era constante. Não precisava dizer nada. Clara sentia isso na forma como ele ajustava o ritmo da carruagem, como se adaptasse cada passo ao dela. Quando chegarmos, começou ela interrompendo o silêncio. Rafael virou-se levemente.
Não precisa se explicar, disse ele. Vamos lidar com uma coisa de cada vez. Clara assentiu. Ainda assim, o coração batia acelerado. A cidade surgiu no horizonte como um lembrete de tudo o que havia sido deixado para trás. Torres, telhados, ruas estreitas e memórias. O abandono no altar ainda era assunto fresco. Clara sabia, não haveria retorno discreto. Quando a carruagem entrou pela rua principal, os olhares começaram. Alguns curiosos, outros julgadores. Sussurros que atravessavam o ar como agulhas finas. É ela! O barão voltou. Dizem que ela fugiu por medo. Clara respirou fundo e endireitou a postura. Pela primeira vez, não sentiu vontade de se esconder. Rafael desceu primeiro e estendeu a mão para ela, não como quem conduz, mas como quem acompanha. Ela aceitou. A casa de Clara parecia menor do que se lembrava. Ao entrar, sentiu o peso das paredes carregadas de expectativa. A mãe estava na sala, de pé, esperando. O olhar de Helena não era duro, era apreensivo. Você voltou, disse ela. Voltei, respondeu Clara. Para conversar, não para me justificar. Helena observou Rafael por um instante e assentiu, reconhecendo algo diferente nele. Entre, disse ela. Sentaram-se. O silêncio inicial foi longo, necessário. A cidade fala, começou Helena, e falará por muito tempo. Clara respirou fundo. Eu sei, mas não posso viver para silenciar os outros. Helena suspirou. Você sempre foi sensível demais ao mundo. Talvez, respondeu Clara, mas agora estou aprendendo a ser sensível a mim. Rafael permaneceu em silêncio, permitindo que mãe e filha se encontrassem naquele espaço novo. E o casamento? Perguntou Helena por fim. Clara olhou para Rafael antes de responder. Não acabou, disse ela, mas também não recomeça como antes. Helena franziu o senho. As pessoas não entendem pausas. Eu entendo, respondeu Clara, e isso basta. Helena observou a filha por longos segundos. Pela primeira vez, não viu medo, viu decisão. Você mudou, disse ela. Não, respondeu Clara. Eu me encontrei. Mais tarde, ao saírem, Clara sentiu o peso diminuir. A conversa não resolvera tudo, mas abrira espaço. E espaço, agora, era suficiente. Caminharam juntos pelas ruas, enfrentando olhares e comentários. Em determinado momento, Clara apertou o braço de Rafael. Ainda dói, confessou. Dói menos quando não estamos sozinhos, respondeu ele. Encontraram alguns conhecidos. Houve perguntas educadas demais, curiosidades disfarçadas. Clara respondeu com honestidade simples. Rafael manteve-se firme, sereno. Não havia defesa, havia presença. Quando chegaram à propriedade de Rafael, o portão se abriu lentamente. Clara sentiu o coração acelerar. Era ali que tudo ganharia outra dimensão. Não apenas o amor, mas o passado dele também. Se quiser ir devagar, disse Rafael. Eu quero conhecer sua vida, respondeu ela. Não apenas a parte fácil. A casa era ampla, silenciosa, carregada de memórias. Clara percebeu retratos discretos, flores secas, pequenos sinais de alguém que amara profundamente e perdera. Ela está aqui, disse Clara com cuidado. Rafael assentiu. Sempre estará. Clara respirou fundo. Eu não tenho ciúme do passado, disse ela. Rafael a encarou com gratidão. Isso me permite amar de novo. À noite, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo. Pela primeira vez desde o altar vazio, Clara sentiu que o mundo não a esmagava. Amar à vista de todos é diferente, disse ela. Sim, respondeu Rafael. Exige mais coragem. Eu ainda tenho medo, confessou Clara. Eu também, respondeu ele. Mas fico. Ela sorriu. Então eu fico também. E ali, sem promessas grandiosas, sem público, sem flores, Clara e Rafael entenderam algo essencial. O amor verdadeiro não se prova no altar, mas na forma como se permanece quando todos estão olhando. A noite avançava tranquila sobre a propriedade de Rafael.
As luzes estavam baixas e o silêncio não carregava tensão, apenas reflexão. Clara caminhava lentamente pelos corredores, observando detalhes que antes não tivera coragem de notar. Livros antigos, móveis simples demais para um barão, pequenas marcas de uma vida vivida com profundidade. Ela parou diante de um retrato discreto pendurado na parede. Uma mulher sorria ali. O sorriso não era exagerado, era sereno. Ela se chamava Elisa, disse Rafael, surgindo atrás dela sem assustá-la. Clara virou-se devagar. Ela parece em paz. Rafael assentiu. Era assim que ela me ensinava a viver, mesmo quando a doença avançava. Clara respirou fundo. Você nunca falou muito sobre ela, porque por muito tempo achei que falar fosse trair, respondeu ele. Hoje entendo que lembrar é honrar. Clara tocou o retrato com cuidado. Obrigada por não esconder seu passado de mim. Rafael sorriu. Obrigado por não querer apagá-lo. Sentaram-se na sala menor, perto da lareira. O fogo crepitava baixo, aquecendo o ambiente e os pensamentos. E Clara, disse Rafael depois de um tempo, eu preciso te perguntar algo e preciso que seja honesta. Ela sentiu o coração apertar, mas assentiu. Você ainda se imagina fugindo? Ela fechou os olhos por um instante. Às vezes, respondeu, não como vontade, mas como reflexo, como quem aprendeu a sobreviver correndo. Rafael aproximou-se um pouco mais. Eu não posso prometer que nunca haverá medo, disse ele. Mas posso prometer que não te deixarei sozinha nele. Clara sentiu lágrimas surgirem. Eu sempre achei que amar fosse me perder, confessou. Agora começo a entender que amar pode ser me encontrar. Ele sorriu, tocado. Então estamos aprendendo juntos. Houve um silêncio longo, confortável. As pessoas esperam uma data, disse Clara por fim. Um novo casamento, uma resposta definitiva. E você? Perguntou Rafael. Clara respirou fundo. Eu espero um recomeço, disse. Não um espetáculo, não uma reparação. Rafael segurou a mão dela com delicadeza. Então não será no altar, disse ele. Será no cotidiano. Ela sorriu. Você sempre transforma o simples em profundo. Porque o simples é onde o amor sobrevive, respondeu ele. Clara levantou-se e caminhou até a janela. A lua iluminava o jardim e o vento balançava as árvores com suavidade. Se eu disser sim de novo, começou ela, quero que seja porque escolhi, não porque devo. Rafael aproximou-se e ficou ao seu lado. E eu quero ouvir esse sim, sabendo que você pode dizer não a qualquer momento. E ainda assim ficar. Clara virou-se lentamente emocionada. Você não tem medo de me perder? Rafael pensou por alguns segundos. Tenho, respondeu, mas prefiro esse risco do que viver fechado. Ela sentiu o coração se aquecer. Eu não prometo perfeição, disse ela. Eu não busco perfeição, respondeu ele. Busco presença. Clara respirou fundo, como se algo antigo se dissolvesse dentro dela. Então fique comigo, disse ela. Não como barão, não como noivo ferido, mas como homem. Rafael segurou o rosto dela com carinho. Sempre estive aqui como homem, disse, e escolho ficar. Eles se abraçaram longamente. Um abraço que não pedia nada além do agora. Naquele instante, Clara percebeu que o amor que construíam não precisava de plateia, nem de promessas gritadas. Precisava apenas de escolha diária. E ela estava pronta para escolher. O amanhecer chegou calmo, quase respeitoso, como se soubesse que algo importante havia se transformado durante a noite. A luz atravessou as cortinas claras do quarto de hóspedes, onde Clara despertou lentamente, sem sobressaltos, sem aquela velha urgência de ir embora. Por alguns segundos, apenas respirou. Não havia culpa. Não havia medo imediato. Havia presença. Levantou-se e caminhou até a janela. O jardim da propriedade de Rafael estava silencioso, coberto por um orvalho leve que fazia as folhas brilharem. Clara percebeu algo simples e, ao mesmo tempo, profundo. Aquele lugar já não lhe parecia estranho ou ameaçador.
Desceu as escadas devagar e encontrou Rafael na cozinha, preparando café. Ele a olhou como se já esperasse por ela, como se aquele encontro matinal fosse uma continuação natural da noite anterior. "Bom dia", disse ele. "Bom dia", respondeu Clara, com um sorriso tranquilo. Sentaram-se à mesa. O silêncio entre eles não era ausência de assunto, mas sinal de intimidade crescente. Era o tipo de silêncio que não pede explicação. "Eu pensei muito", disse Clara, depois de alguns goles de café. Rafael levantou o olhar, atento. "Sobre o quê?" "Sobre o que significa lar", respondeu ela. "Sempre achei que fosse um lugar fixo, uma estrutura segura. Mas talvez seja alguém que não vai embora quando vê nossas falhas." Rafael sorriu de leve. "Para mim, lar sempre foi onde alguém ficava", disse ele, mesmo quando doía. Clara sentiu o peso daquelas palavras. "Eu quero aprender a ficar", disse ela. "Não por obrigação, mas por escolha." Rafael segurou a mão dela com naturalidade, sem solenidade. Então, já começou. Mais tarde, caminharam pelo jardim. Clara observava cada detalhe com um olhar novo. A propriedade não parecia ostentação, parecia história. Havia marcas do passado de Rafael em cada canto, e ele não tentava escondê-las. "Você não mudou nada desde que ela se foi", disse Clara com cuidado. Rafael pensou por um instante, porque por muito tempo achei que mudar seria apagar. Respondeu. "Agora entendo que posso abrir espaço sem negar o que foi." Clara sentiu algo se alinhar dentro dela. "Eu não quero ocupar o lugar de ninguém", disse. "Você não ocupa", respondeu Rafael. "Você cria o seu." Sentaram-se em um banco sob uma árvore antiga. O vento balançava os galhos com suavidade. "As pessoas ainda perguntam quando será o casamento", disse Clara, como se isso definisse tudo. Rafael soltou um suspiro leve. "As pessoas gostam de marcos visíveis." Olhou para ela. "Mas nem todo começo precisa de plateia." Clara sorriu. "E se nunca houver outro altar?" Rafael a encarou com serenidade. "Então teremos mesas, manhãs simples, conversas longas, e isso basta." Ela sentiu os olhos marejarem. "Você sabe que eu ainda vou tropeçar", disse ela. "Vou duvidar. Vou hesitar. E eu ainda vou lembrar", respondeu ele. "Vou sentir saudade. Vou silenciar demais às vezes." Clara sorriu entre lágrimas. "Parece imperfeito. Parece real", corrigiu Rafael. Houve um momento de quietude profunda. Clara sentiu algo diferente daquela vez no altar. Não era expectativa, era decisão. Não era medo, era consciência. "Rafael", disse ela com a voz firme, "eu quero ficar. Não apenas agora. Quero construir uma vida ao seu lado." Ele respirou fundo, tocado. Eu te escolho", disse ele. "Não como salvação, mas como companhia." Clara apoiou a cabeça no ombro dele. "Isso é amor?" Rafael beijou o topo da cabeça dela. "Isso é lar." Naquele dia, não houve anúncio, não houve convite, não houve promessa pública. Houve algo mais silencioso e mais duradouro. Clara começou a arrumar pequenas coisas na casa. Um livro na estante, um vaso na janela. Gestos simples, quase invisíveis, mas carregados de significado. Ela não estava ocupando espaço. Estava criando raízes. E pela primeira vez, não sentiu medo de fincar os pés no chão. Os dias passaram com uma leveza que Clara jamais experimentara. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pela primeira vez ela não lutava contra o tempo. Cada manhã trazia pequenos rituais: o café compartilhado, as caminhadas pelo jardim, as conversas sem pressa. O amor não gritava, sussurrava, e isso bastava. Clara começou a receber cartas. Algumas delicadas, outras carregadas de curiosidade e julgamentos disfarçados. Convites, perguntas, expectativas. O mundo queria respostas rápidas, rótulos claros, datas definidas. "Eles não sabem esperar", disse ela certa tarde, segurando um envelope ainda fechado. Rafael observava o horizonte. "O mundo raramente sabe", respondeu.
Por isso se perde tanto. Clara abriu a carta com cuidado. Era de uma antiga amiga, alguém que estivera presente no dia do casamento interrompido. Ela pergunta se haverá outro altar, disse Clara com um sorriso contido. Rafael virou-se para ela. E o que você quer responder? Clara respirou fundo. Que haverá uma escolha, todos os dias. Rafael sorriu, orgulhoso. Então responda isso. Naquela noite, sentaram-se juntos na varanda. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Clara sentia que algo dentro dela estava pronto para ser nomeado. Rafael, começou ela, eu sempre temi o futuro, porque parecia uma cobrança. Um peso, ela o encarou. Agora o futuro me parece um convite. Ele segurou a mão dela. Um convite que pode ser recusado, ou aceito com calma. Eu aceito, disse Clara. Mas à nossa maneira. Rafael sentiu o coração aquecer. À nossa maneira, repetiu. Dias depois, caminharam juntos pela cidade. Não como fuga, não como enfrentamento, mas como presença. Os olhares ainda existiam, os sussurros também, mas já não governavam Clara. Eles ainda comentam, disse ela, em tom sereno. E você ainda respira, respondeu Rafael. Ela sorriu. Pararam diante da antiga igreja. As portas estavam abertas. Não havia cerimônia, nem flores, nem convidados, apenas silêncio. Clara sentiu o coração apertar, não de medo, mas de memória. Quer entrar? Perguntou Rafael com cuidado. Ela hesitou por um instante e assentiu. Entraram. O espaço parecia menor do que Clara lembrava. O altar estava vazio, simples, quase comum. Ela caminhou até o centro e respirou fundo. Aqui eu fugi, disse ela. Rafael ficou ao seu lado. E aqui você voltou, respondeu. Clara sorriu. Eu pensei que esse lugar guardasse minha vergonha, disse ela. Mas agora percebo, guarda minha virada. Ela virou-se para Rafael. Eu não quero me casar por medo de perder você, disse. Quero me unir porque escolho caminhar contigo. Rafael sentiu os olhos marejarem. Então, quando for, será verdadeiro. Ela segurou as mãos dele ali mesmo, sem plateia. Não agora, disse Clara. Mas um dia, sem pressa, sem fuga. Rafael assentiu. Eu espero. Ao saírem da igreja, Clara sentiu algo se fechar dentro de si. Não uma porta, mas um ciclo. Naquele momento, ela compreendeu. O amor que encontrara não precisava ser provado ao mundo. Precisava apenas ser vivido. E o futuro, antes assustador, agora era um espaço aberto, onde dois corações caminhavam lado a lado. Por escolha. O tempo não correu. Ele caminhou. Os meses passaram sem anúncios, sem pressa, sem promessas gritadas. Clara e Rafael aprenderam algo que nenhum dos dois havia vivido antes. O amor que não precisa provar nada para existir. As manhãs eram simples, as noites tranquilas. E, entre uma conversa e outra, o futuro deixava de ser ameaça para se tornar possibilidade. Clara descobriu que o medo não desaparece por completo, ele apenas muda de lugar. Em vez de governar suas decisões, passou a acompanhá-las em silêncio, lembrando-a de que amar sempre exige coragem. Rafael, por sua vez, reaprendeu a sorrir sem culpa. O luto não foi apagado, nem esquecido. Tornou-se parte da história. Não um obstáculo, mas um alicerce de sensibilidade. Certo entardecer, enquanto caminhavam pelo jardim, Clara parou diante de uma árvore antiga. Você percebeu? Perguntou ela. O quê? Respondeu Rafael. Eu não penso mais em fugir. Ele sorriu, com ternura contida. Eu percebi quando você começou a plantar flores. Clara riu. Plantar é um ato de permanência. Sentaram-se no banco de madeira como tantas outras vezes. O céu estava tingido de tons dourados e o vento leve parecia acompanhar aquele momento com respeito. Rafael, começou Clara, com a voz firme, mas doce. Eu não quero um casamento para reparar o passado. Ele a encarou, atento. Nem eu quero um encontro, continuou ela. Um gesto simples,
Um sim que não seja promessa de perfeição, mas de presença. Rafael sentiu o coração apertar. Então, vamos fazer do nosso jeito, disse ele. O dia escolhido não foi anunciado. Não houve convites elaborados nem expectativa social. Apenas algumas pessoas queridas, um espaço aberto, flores simples colhidas do próprio jardim. Não houve igreja, não houve altar, houve um campo. Clara caminhou até Rafael sem véu, sem pressa, sem fuga. O vestido era leve, simples, escolhido por ela, não para agradar, mas para sentir-se inteira. Quando parou diante dele, respirou fundo. Eu não vim porque devo, disse ela. Vim porque escolho. Rafael segurou as mãos dela emocionado. Eu não te prometo ausência de dor, disse ele. Prometo não ir embora quando ela aparecer. Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Então eu fico. E aquele sim não ecoou alto. Não precisava. Porque o amor que ali se firmava não nasceu no altar. Nasceu no campo, na fuga compreendida, na espera respeitosa, na escolha diária de permanecer. Os aplausos foram discretos, o silêncio depois foi acolhedor. Clara sentiu algo que nunca sentira antes. Não estava entrando em uma prisão dourada, nem se perdendo em alguém. Estava se encontrando ao lado de quem ficava. Mais tarde, já sozinhos, Rafael segurou o rosto dela com carinho. O mundo nunca imaginou esse motivo, disse ele. Qual? Perguntou Clara. Que eu te segui, não para te trazer de volta, respondeu ele, mas para te amar do jeito que você precisava. Clara encostou a testa na dele. E eu fugi, não por falta de amor, disse ela, mas até aprender que o amor verdadeiro não corre atrás, caminha junto. O sol se punha ao longe, e ali, sem pressa, sem medo, sem fuga, Clara e Rafael entenderam. O amor que fica é aquele que respeita o tempo, acolhe as dores e escolhe todos os dias não ir embora. Se essa história tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise lembrar que o amor verdadeiro não abandona.